E Marcos viu que tinha um bocado de policiais atirando naquele robô gigante, mas que nada estava fazendo efeito e parecia que as balas estavam grudando no robô, assim como os metais que ele estava quebrando das coisas ao seu redor. E aí, nesse momento, ele correu para se esconder num canto e teletransportou o traje dele para ele na hora e voou até o robô para poder conter ele. Daí, na hora que ele viu que o robô estava quase para quebrar um prédio que estava com um bocado de gente, ele levantou o robô no ar e na hora que ele ia levar ele para longe, chegou o Alfredo lá por um portal e disse para ele parar o que estava fazendo. Daí nessa hora ele não entendeu muito bem, e daí ele deixou o robô suspenso com telecinese no ar. Ele perguntou se ele sabia alguma coisa sobre aquele robô. Ele disse que era o robô da filha dele. Daí nessa hora os policiais chegaram lá perto dele e disseram que levariam ele por estar soltando uma arma tão perigosa dessa por aí. Mas o Alfredo respondeu que aquilo não era uma arma, era só o brinquedo que a filha dele havia construído quando tinha apenas 6 anos. Ninguém acreditou no momento, mas o Alfredo pediu para o denunciador restaurar tudo, que ele iria mostrar as provas. E daí ele acabou ouvindo o Alfredo, restaurou tudo. E daí ele foi com os policiais, já que o robô já havia sumido, o robô gigante, e ficado só um robô de 2 metros, e que estava tudo normal, não estava fazendo nada. Ele mostrou lá para os policiais as provas que aquilo era um brinquedo que a filha dele havia construído, mostrou as imagens e as filmagens que ele estava fazendo no tempo que ela tinha construído. E o que aconteceu? Que o sobrinho dele acabou danificando o robô com uns aparelhos que ele tinha, e o robô saiu descontrolado por aí. Daí resolveram encaminhar ele para as autoridades para resolver isso legalmente. E o Marcos foi para a faculdade nos dias seguintes, começou a passar tudo normal, até que no momento ele recebeu uma ligação da casa dele e falaram que a avó dele estava muito doente e que era para ele voltar imediatamente. Daí ele conseguiu resolver as coisas pela faculdade e pegou um voo de volta para o Brasil. E ele foi visitar a avó dele no hospital junto com os pais dele. Daí eles perguntaram sobre o estado dela e falaram que ela estava muito ruim, que ela poderia não ter muitos dias de vida. Daí o Marcos, sabendo que poderia curar ela, resolveu falar com os pais para contar para ela sobre ele ser um herói que poderia curar a doença dela. Só que quando eles chegaram lá e falaram com ela, revelaram tudo, ela disse que estava tudo bem, que por mais que ele pudesse curar ela, já havia chegado a hora dela partir e que não havia problema nenhum, já que essa era a ordem natural das coisas, que as pessoas nascem, crescem, se reproduzem e chega num momento que envelhecem e morrem. Ele insistiu que poderia curar ela e dar uma chance dela ainda continuar vivendo com eles, mas ela disse que já estava feliz por poder ter vivido o que viveu, que ela estava em paz consigo mesmo, com todo mundo, e que logo ela poderia encontrar o marido dela, que já morreu faz tempo, e que eles não deveriam se preocupar com ela. Ele ficou muito apreensivo com isso, que ele queria poder dar uma chance de ela continuar vivendo, só que ela disse que estava tudo bem, que a hora dela já havia chegado. E ele mesmo relutante acabou aceitando, e daí, nos dias que se passaram, ele conversava com ela sobre tantas coisas, sobre ser um herói, e ela disse que tinha muito orgulho dele por ele ter aceitado ser alguém que ajudava as pessoas, que era algo muito de se orgulhar para uma avó, de que o neto se tornou alguém tão maravilhoso assim, e disse para ele nunca deixar de ser essa pessoa incrível que ele era, e que ele tinha um futuro ainda muito brilhante pela frente. Ele ficou muito feliz pelos dias que passou com ela, até que chegou um dia que ela faleceu, e daí no funeral dela, o Jonas acabou aparecendo e consolou a família dele, e até o tempo apareceu por lá, mas alguns do outro universo, mas que não apareceram para todos os parentes deles, só para a família do Marcos. E teve num momento em que ele estava na casa dele, e no momento a mãe dele perguntou para o Jonas se ele havia visto o Marcos, já que ele não estava respondendo aos chamados dela. Ligou para ele e ele não atendeu, e o celular dele estava dando caixa postal, e ele disse que não havia visto ele, perguntou para os outros, disse que ninguém viu, e eles começaram a ficar preocupados, e daí eles foram com o tempo e perguntaram onde era que ele estava, e daí o tempo disse que ele estava na lua chorando, e daí eles resolveram ir lá com ele, só os pais deles que ficaram na casa, e o resto tudinho foi por lá, e eles abriram um portal e foram até a lua, alguns com os trajes porque não poderiam sobreviver ao espaço, e viram ele chorando num canto sentado, olhando para a terra, e daí chegaram com ele e perguntaram por que ele estava lá. Ele disse que não queria falar muito, só
queria que pelo menos deixasse ele sozinho por um tempinho, mas o Jonas insistiu em ficar. Daí ele deixou pelo menos o Jonas ficar lá, o resto voltou. Daí ele contou pro Jonas que quando ele era pequeno, junto com a avó dele, ele ficava olhando para a lua, pensando como seria maravilhoso poder estar lá. E agora ele podia estar, mas a avó dele já não está mais na Terra para ele olhar para ela da lua. E ele contou mais algumas coisas. Ele estava triste, abraçou o Jonas e disse que o Jonas tem sido como um segundo pai para ele, por estar nesses momentos difíceis com ele. Mas nesse momento ele disse que queria ficar sozinho, se o Jonas poderia deixá-lo lá. Então o Jonas respeitou isso e o deixou sozinho na lua e voltou para a Terra e disse para os pais dele algumas coisas que ele havia dito e queria. Daí ele percebeu que ainda tinha alguém por lá e ele perguntou: "É você, Tempo?" E o Tempo disse que sim. E daí o Tempo chegou e se sentou junto com ele. E ele disse para o Tempo que ele podia ter feito alguma coisa. Ele podia ter prolongado a vida dela para ela passar ainda mais tempo com eles, mas ela disse que não queria mais, que já estava satisfeita com o que viveu. E ele disse que eu poderia ter feito alguma coisa, mas ela não quis. Você se lembra do que o Jonas disse? Não é porque nós podemos restaurar as coisas que às vezes as pessoas querem restauração. É a ordem natural das coisas, não é tempo. Sim, Marcos. Por isso que o Jonas te disse aquilo. Ele sabia que isso não seria fácil para você. Ele tem sido como um pai para mim. Meu pai nunca esteve tanto presente. Nunca passou tempo suficiente comigo. Sim, eu sei. E nesse momento, eu fico pensando. Eu poderia ter feito alguma coisa, mas eu me limitei pelo desejo dela. Eu queria poder ter garantido, fazer ela ver essa visão que estou vendo agora. Mas ela escolheu aceitar a ordem natural das coisas, Marcos. É verdade. Bem que o Jonas disse que isso seria uma coisa difícil. Você entende agora, não é? Sim, eu entendo. É muito difícil ter que lidar com isso. O fato de você poder fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo não deve porque não é o que a pessoa quer. Sim, você agiu certo. Mas eu poderia ter resolvido isso. E o tempo se levantou para ir embora. E ele disse: "E quem disse que isso precisaria ser um problema?" E se foi. Nesse momento, o Marcos percebeu que o tempo queria dizer que ele estava vendo aquilo como um problema, mas que ele não precisava ter visto assim. Então ele se levantou e ficou mais aliviado e foi para sua casa. E ele foi, abraçou os pais dele, e o resto da turma apareceu lá e o abraçou. E ele, no momento de tristeza, acabou vendo uma foto de um local assim que estava bem o que ele estava sentindo, segundo o que ele descreveu. E resolveu tirar uma foto e usou isso para criar uma legenda com um poema, lamentando o fato de ele haver perdido a avó dele e de que ele colocou também diretamente que ele poderia ter feito alguma coisa, mas que ela não quis, mas se deixou ir. E aquele poema acabou chamando a atenção daquela cantora, e ela viu quanto ele havia colocado o coração naquele poema e mandou uma mensagem para ele lamentando o que havia acontecido com a avó dele e consolando ele. No momento ele sentiu alguma coisa diferente dentro dele, mas que no momento ele não soube explicar o que era. E aí ele percebeu que ele se sentiu bem melhor. E os dias se passaram e aquela postagem que ele fez acabou viralizando. E aquela cantora perguntou para ele se ela poderia fazer uma música em homenagem à avó dele, daquele poema que ela achou muito lindo. Então ele deixou e ela fez uma música ótima e colocou ele primeiramente para ouvir. E ele se sentiu melhor depois disso. E agradeceu muito a ela pelo que ela havia feito por ele. Ela disse que não foi nada, que ele tinha um grande coração. E disse que ele era um ótimo poeta e um fotógrafo excelente também. E ela gostava bastante do trabalho dele. Ele agradeceu e depois voltou para os Estados Unidos e seguiu sua rotina normal. Mas ele começou a sentir uma afeição maior por essa cantora e percebeu que estava desenvolvendo uma amizade maior com ela.